de João, capítulo 1, versículo 5. Primeiro de João, capítulo 1, versículo 5. Leremos até o versículo 6 do capítulo 2. Então, 1 de João 1, a partir do verso 5. Nós estamos na nossa nova série de mensagens até o nosso culto de Natal, refletindo sobre o amor encarnado. Então, a série de exposições bíblicas nas cartas de João, com essa temática, o amor encarnado, amando como Jesus. Você tem amado como Jesus? Será que nós temos amado como Jesus? E é isso que nós vamos falar nessa noite. Só antes de lermos, uma curiosidade, né? Alguns irmãos me perguntaram durante a semana: pastor, como que se fala? É primeiro a João? É primeiro João? Não, meus irmãos, é primeira de João. Né? É primeira carta de João, não primeiro a João. Não foi uma carta endereçada a João. É uma carta de João. Às vezes a gente vê pregadores, né, fala assim, primeiro a João, primeiro João. Não, mesma situação de Pedro. Primeira de Pedro, segunda de Pedro, né, primeira de João, segunda de João, terceira de João. Vamos ler a palavra do Senhor, assentados como os irmãos estão. Eu lerei, os irmãos acompanhem comigo. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amém. Que Deus aplique a palavra dele no seu coração nessa noite. O tema de hoje é a luz do amor e as trevas do pecado no coração humano. A luz do amor e as trevas do pecado no coração humano. Te convido a orar comigo mais uma vez. Senhor, Deus de amor, Deus de luz, Deus de paz. Obrigado pela tua palavra. Vai ser exposta aqui nessa noite com muito temor do Senhor e da tua palavra. Santa palavra, bendita palavra. Que o Senhor possa dar essa porção da tua palavra ao nosso coração. Que corações aqui sejam sedentos por ela. Que possam abrir o coração para que a tua palavra penetre o mais fundo
do íntimo de cada ser aqui. É isso que te oro, em nome de Jesus. Amém e amém. No dia 3 de novembro de 2020, às 20h30, no estado do Amapá, o transformador 1 da Linhas Macapá de Transporte e Energia foi atingido por uma explosão. E o transformador 2 também foi parcialmente atingido, enquanto o transformador 3 da subestação, ele estava em manutenção desde dezembro de 2019. O resultado disso foi um apagão generalizado no estado do Amapá. 13 dos 16 municípios ficaram sem energia, ficaram no escuro. As causas, segundo a empresa e segundo a perícia, foi um raio que atingiu a subestação e aí provocou uma explosão no gerador. Esse gerador era responsável por alimentar cerca de 90% da população das cidades do estado do Amapá. Foram quase 30 dias de escuridão. Quase 30 dias sem ter água gelada. Quase 30 dias de terror e desespero nos hospitais. Muitos tinham geradores, mas outros passaram dificuldades porque os geradores não estavam funcionando, não tinha manutenção há muito tempo. Estabelecimentos comerciais foram invadidos. As pessoas começaram a saquear as lojas. O índice da violência começou a aumentar consideravelmente, porque foi só no dia 23 de novembro que o fornecimento de energia foi completamente restaurado no estado. Estavam fazendo racionamento. O número de estupros aumentou brutalmente. O número de homicídios. A polícia entrou em colapso por um estado que ficou mais de 20 dias na completa escuridão. Imagine viver desse jeito. Viver na escuridão. Viver no breu. Viver no escuro. É justamente essa a condição do homem sem Deus. Trevas, escuridão. Porque trevas nada mais são do que ausência de luz. Você pegar a definição, as trevas, a escuridão, nada mais é do que a ausência de luz. Trevas é escuridão total. É não se enxergar, é não enxergar o próximo. Isso são trevas. E a Bíblia nos diz que a condição da humanidade é as trevas, porque estão distantes de Deus. Porque Deus é a luz. E luz faz o quê? Luz dissipa as trevas. E é esse o contexto do texto em que lemos. João dá testemunho de Cristo, e vimos isso no domingo passado. João dá o seu testemunho e começa a sua carta para igrejas que estavam perdidas. Um conjunto de igrejas que estavam em uma situação terrível. Pessoas tinham saído dessas igrejas e começaram a blasfemar o nome de Cristo, e começaram a trazer problemas, e começaram a influenciar as pessoas que ficaram dentro dessas igrejas. Pessoas que estavam negando o nome de Cristo, pessoas que estavam falando que Jesus não era Deus, que Jesus não era Senhor, coisa nenhuma.
que a vida com Deus e a vida em comunidade, a vida em esse ajuntamento que nós chamamos de igreja, isso não prestava, isso era inútil. Era isso que pessoas que saíram dessas igrejas estavam falando. Então João diz que esse testemunho mudou a história da humanidade. Ele viu Jesus, ele apalpou Jesus, ele contemplou a Jesus, ele adorou a Jesus, o Deus encarnado, o amor que se encarnou aqui em nós, no mundo. E era esse Jesus o motivo da comunhão deles. Era o próprio Jesus o motivo deles estarem em comunhão uns com os outros, deles se darem as mãos juntos, se abraçarem, permanecessem juntos. Esse era o testemunho. E no versículo 5, de onde começamos a ler hoje, João dá sequência, não agora ao seu testemunho, mas sobre a mensagem que o próprio Jesus, em quem João testemunhou, mandou João dizer: Deus é luz. O versículo 5 ele diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, e nele não há treva alguma, nele não há escuridão. Nele não há obscuridade. Esse amor que nós chamamos de Deus, também é chamado de luz. Ou seja, a luz foi manifestada, a luz do amor foi manifestada aqui na terra aos homens. E luz tem o efeito disso que vocês estão vendo aqui: brilhar, iluminar, esclarecer, revelar, trazer à tona aquilo que está oculto, purificar. Dizer que Deus é luz, meus irmãos, significa dizer que não há nenhuma coisa secreta, nenhuma coisa furtiva, nenhuma coisa encoberta ao seu redor. Deus sabe de todas as coisas. E sendo luz, Deus ilumina todas as coisas. Deus ilumina o seu coração. Deus ilumina a sua vida. Deus ilumina a sua família. Deus ilumina os caminhos tortuosos. Deus vai trazendo as obras à luz, à mostra. Mas também dizer que Deus é luz significa dizer que Ele é puro e dotado de perfeição moral absoluta. Ou seja, Deus é perfeito, tanto em moralidade, quanto nos seus atributos naturais. Na teologia nós dividimos os atributos de Deus em naturais e morais, ou podemos chamar também incomunicáveis ou comunicáveis. Atributos que são inerentes ao ser de Deus. Ou seja, não é que Deus contém amor. Deus é amor, Deus é luz, Deus é santo, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é misericórdia. Ele é perfeito moralmente. Deus é santo, é puro, não há mácula, não há sujeira no seu caráter. Como o panteão romano, ou como a religião grega, a mitologia grega tende a dizer dos seus deuses, deuses imorais, deuses de caráter duvidoso, deuses que realmente têm desejos mesquinhos. Deus não é mesquinho, Deus é puro, é santo, tanto em suas palavras quanto em suas obras. Não há trevas que ocultem ou que frustrem os planos de Deus. Não há algum mal secreto em Deus, nem sombra de alguma coisa que consiga apagar a luz que é Deus. E é esse Deus que é luz,
transforma a vida das pessoas, transformou a minha vida, transforma a minha vida, transformou a sua vida, transformou a vida de muitas pessoas aqui. E também pode transformar a sua vida. Esse Deus que transforma pessoas, que transporta pessoas das trevas para a luz, chama o seu povo a viver na luz. Não viver em trevas. Efésios 5:8 vai nos dizer, meus irmãos, porque outrora vocês eram trevas, antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. E João vai expor uma incoerência que estava acontecendo nas igrejas que ele pastoreava. João envia essa carta e fala que algo impensável estava acontecendo para um povo, com um povo que diz que experimentou a luz de Deus. No verso 6, ele vai dizer: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João estava lidando com uma igreja que dizia confessar a esse Deus que é luz, que dizia ter comunhão com esse Deus que é luz, mas que andava em trevas, mas que vivia em trevas. Falsos crentes, vidas hipócritas, de pessoas que diziam que, olha, Deus está comigo e eu estou com Deus e é isso aí, mas na segunda-feira só se esperava trevas. John Stott, grande teólogo, ele diz que não se deve necessariamente confiar na profissão verbal de uma pessoa. Ela deve ser provada em si mesma, em sua relação com a verdade fundamental que Deus é luz e em sua frutificação na conduta desse homem. Então, palavras hoje já não falam tão alto quanto atitudes. Muitas pessoas nas igrejas onde João estava pastoreando estavam falando: Deus é o meu Senhor, Deus é tudo para mim, Jesus é tudo. Mas andavam em trevas, viviam em trevas. Meus irmãos, por que isso? Porque a maior barreira para a nossa comunhão verdadeira com Deus se chama pecado. É justamente o pecado. E nos versos 7 a 10 nós vemos a malignidade do pecado. O quão o pecado pode ser cruel, maligno e arraigado no coração do ser humano. João continua a insistir para que aquele povo andasse na luz. No verso 7, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ou seja, ande na luz, viva na luz, que ao longo da sua caminhada você terá os seus pecados perdoados, porque o sangue de Jesus vai te purificar, vai purificar os seus pecados. O pecado era tão arraigado nos falsos mestres que eles chegavam a ponto de negar a existência do pecado. Nós vamos dar nome aos bois no próximo domingo. Quem eram esses falsos mestres? Mas eles diziam que a matéria era má e o espírito era bom. E por causa do espírito ser bom
e a carne e a matéria ser má, Deus conserva o espírito. E o que você fizer na carne, pouco importa. Então, adulterar, viver promiscuamente, transar com um namorado antes do casamento, dormir na casa do namorado, entregar o seu corpo, prostituir ao seu corpo, acessar sites horrendos e nefastos. Não, isso é coisa do corpo. Deus conserva o espírito. Então não existe pecado. Era isso que era pregado nas células das igrejas que João era pastor. Imagina eu como pastor e nas células da quarta igreja alguém pregasse isso. Sinceramente, meus irmãos, Deus ia ter que me segurar muito. Imagina João, conviveu com Jesus pessoalmente. E nas células das igrejas que João era pastor, era isso que era pregado. João então condena esse tipo de atitude. Ele vai condenar isso. Olha o que ele fala. Se afirmarmos que estamos sem pecado, verso 8, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ele diz, olha, se você aqui diz assim, olha, eu não peco não. Você é mentiroso. Werner de Burr, ele diz que quando nós negamos que somos pecadores, transformamos Deus em mentiroso. Não apenas em sua palavra, mas em seu feito na cruz. E é isso que o texto em que lemos no início da celebração, no último versículo 19, agora eu concluo até os versos 21, vai nos dizer, esse é o julgamento. A luz veio ao mundo. Olha só, esse amor que se encarnou é luz. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Ou seja, Deus é luz, mas a humanidade amou ficar nas trevas. Amou as trevas. Por quê? A palavra do Senhor nos diz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal, odeia a luz, odeia a Deus e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então o que Deus que é luz faz? Num ser humano pecador e envolto em trevas, expõe as obras más, as nossas obras más, a luz coloca na realidade, coloca as claras. E é por isso que as pessoas odeiam a Deus. E é por isso que as pessoas preferem ficar em trevas. Porque não querem ter as suas obras expostas. Isaías 5, no versículo 20, vai nos dizer, ai do que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. É isso que a humanidade em trevas faz, que a sociedade envolta nas trevas faz, transforma o mal em bem. Inverte a situação. Por isso não querem se entregar à luz. Porque não querem ser expostos, não querem ter os seus pecados expostos. Meus irmãos, a maneira de se ter comunhão com Deus e uma vida realmente real não é negar os fatos e os efeitos do pecado, mas confessar os nossos pecados a Deus e nos apropriarmos da provisão de Deus. É isso que ele diz no verso 9. Quem afirma estar na luz, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meu irmão, por mais que você discorde, talvez você se ofenda nessa noite. Mas eu preciso dizer, e a palavra está dizendo agora,
Existem trevas do pecado no mais profundo do seu ser. Existem trevas do pecado no mais profundo do seu ser. É a mensagem de toda a Bíblia. Isso você pode constatar empiricamente, porque muitas vezes você não quer machucar as pessoas e você machuca. Muitas vezes você não quer deixar magoar a sua esposa e você magoa. Você pratica o mal. E às vezes as pessoas pensam e negam este pecado. Essa semana eu vi uma frase assim, olha, as falhas de uma pessoa não são realmente falhas ou algo ruim, mas são coisas que mostram que nós somos humanos, ou que elas são humanas. Eu falei de manhã isso no BD. Coisa nenhuma, mentira. Falhas são falhas. Não mostra que somos humanos, nos mostra que somos desumanos, que o pecado nos desumaniza, que o pecado nos tira de uma condição que Deus tinha para nós e nos coloca numa condição de trevas e obscuridade. Mas não há profundidade das trevas no seu ser, no seu coração, que a luz do amor, que é Jesus, não exponha, confronte e proponha solução. Não há. Tá bom, pastor, eu sou pecador, talvez no íntimo o Espírito Santo está dizendo, está te incomodando e você está dizendo, concordo, eu sou, então não tenho solução. A Bíblia também diz que nós temos solução, que a humanidade em pecado tem solução. Porque Jesus é a luz do mundo e é a solução para o nosso mundo sem amor, para o mundo envolto em trevas, nas trevas do pecado. Meus filhinhos, início do capítulo 2, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, nós temos um intercessor, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. João explica que o motivo da sua carta é para que aqueles crentes não pecassem. Mas um mundo que vive na presença do pecado, infelizmente, peca. E agora? Você pecou e agora? João está dizendo, meus irmãos, nós temos um intercessor, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o verdadeiro amor, a verdadeira luz. É o nosso sacrifício, é o sacrifício definitivo, em quem temos o perdão dos nossos pecados. João utiliza um termo profundo. Ele é a propiciação. Essa palavra é muito profunda nos evangelhos, na Bíblia, no Novo Testamento. Propiciar é tornar alguém propício. Ou seja, o que acontecia quando um governante se irava com alguém, aquela pessoa que está ali réu de condenação, réu de morte, ela propõe um agrado, ela dá dinheiro, ela dá uma oferenda para esse governante, dizendo, olha, se agrade ser propício a mim, faça-me o bem, me perdoe. E aí o governante perdoava ou não. Agora imagine um Deus Santo, Todo-Poderoso, único, digno de tudo, digno de todas as coisas. O que você fará perante o Deus justo? O que você fará para que Ele seja propício a você? Nada, nada que a gente faça. Pagaria
a pena, pagaria o nosso pecado, apagaria as nossas trevas. Então Cristo morre em nosso lugar para tornar Deus propício a nós, para que você possa ter acesso a Deus. É isso que João está dizendo. Ele é a nossa propiciação. E quando nós recebemos isso, quem conhece a Ele, quem se rende a Ele, quem entregou a sua vida a Ele, guarda os seus mandamentos. Porque há outra contradição na igreja de João, que as pessoas diziam conhecer a Deus, mas não guardavam os seus mandamentos. Diziam confessar a esse Cristo que morreu pelos pecados, mas não obedeciam. Meus irmãos, que tristeza é. Que tristeza é para mim como pastor estar nas redes sociais e ver alguns irmãos com testemunho nefasto nas redes sociais. Terrível nas redes sociais. Que não mostra uma vida diferente. Dietrich Bonhoeffer diz que só crê quem obedece, só obedece quem crê, e não tem ordem. Eu creio primeiro, depois eu obedeço, ou eu obedeço primeiro, depois eu creio, é tudo junto. Então, João está dizendo aqui, olha, é fora da lógica, não tem lógica você dizer que é transformado por Cristo e você não guardar os seus mandamentos, não obedecê-lo, viver da mesma forma que vivia, é impensável. Aquele que fala que conhece a Cristo, mas não segue os seus mandamentos, é mentiroso. É isso que ele está falando, verso 3, sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Olha o que João está dizendo, é mentiroso, e a verdade não está nele. João 12, e eu já disse isso no culto passado, na mensagem passada, há uma íntima conexão entre as cartas de João e o Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 12, nos versículos 35 a 36, vai dizer, disse-lhes então Jesus, palavras de Jesus para mim e para você hoje, por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês, andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz, enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Creiam na luz que é Jesus. C.A. Dodge, ele diz que conhecer a Deus é experimentar o seu amor em Cristo e devolver esse amor em obediência. Devolver esse amor em obediência. Se o amor, que é luz, iluminou, encarnou-se aqui, chama o seu povo a viver na luz, é esse próprio amor que vai aperfeiçoando aqueles que decidem todos os dias andar na luz. Verso 5, mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus. Então, não é simplesmente confessar, não é simplesmente confessar, mas é obedecer, porque quem obedece à sua palavra, é nesse que obedece que está o amor de Deus.
Então não adianta dizer eu tenho o amor de Deus se você não obedece a Deus na segunda-feira. De segunda a sábado é uma vida de desobediência e no domingo é uma vida de um culto automático em que até para você levantar e ficar levantado no máximo 10 minutos te cansa as pernas. Isso não é cristianismo, isso não é vida cristã e não adianta fazer isso para que Deus se agrade de você. Não é isso que fará Deus agradar de você. É Cristo em você que fará Deus alegre com a sua vida. É a sua obediência a Deus. O que João está querendo dizer aqui é, se você realmente sabe o que é o sacrifício de Cristo e o que foi feito pela sua vida, se você realmente está experimentando o seu poder, dia a dia você desejará no seu coração um viver diário de encanto pela santidade e um encanto por um viver agradando a Deus e se dispor melhor para entrar na presença de Deus. É isso que João está dizendo. E é justamente pela luz que é Jesus, a luz do amor, nos possibilita essa vida. Nos possibilita essa vida com Deus. Nos possibilita essa vida em Jesus. Nos possibilita essa vida na luz e não nas trevas. Estar nele é ter a vida iluminada. É isso aqui que é ter a vida com Jesus, é ter a vida iluminada. Porque nos caminhos tortuosos da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque Tu estás comigo, Deus está comigo. Como que Deus está comigo? Iluminando o meu caminho. Então eu venho para cá, eu tenho iluminação. Eu vou para lá, Deus ilumina o meu caminho. Por mais que as trevas me sondem, Deus está comigo, me iluminando, porque a luz de Jesus está comigo. Mas está em quem obedece a Ele. Porque não adianta dizer também que permanecer em Jesus e ter uma vida diferente. É isso que João diz no verso 6, finalizando. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Pastor, eu tenho 30 anos de igreja. Pastor, eu estou perseverando aqui. Pastor, passei por maus bocados aqui na quarta igreja. Passei por muita dificuldade, mas eu estou perseverando aqui. Mas não anda como Jesus na sua conduta diária, não adianta de nada. Me desculpa. É isso que João está dizendo. Não adianta. Aquele que permanece nele deve andar como ele andou. Provavelmente, todos aqui neste lugar, neste espaço, em que celebramos o nome de Jesus, juntos, em comunidade. Eu creio que estou convencido aqui que todos vocês gostam muito de Jesus. Muitos aqui amam Jesus de coração. Talvez outros realmente olham para Jesus e gostam muito de Jesus. Olha, Jesus é demais. Mas se vocês forem honestos consigo mesmos, quem aqui poderá dizer que quer ser como Jesus? Nós olhamos e lemos, e admiramos e amamos a humildade de Jesus. Mas você quer ser tão humilde assim? Todos acham, e creio que todos vocês aqui acham, muito bonito, que Jesus se ajoelhou e lavou os pés dos discípulos. Mas quantos aqui querem ter uma vida de serviço? Uma vida servil? Uma vida de dedicação no serviço a Deus? Você admira, talvez, provavelmente todos aqui admiram que Jesus aguentou calado as humilhações, as cuspidas, os açoites, mas você jamais deixaria isso acontecer com você.
Você o louva, canta canções para Ele, o ama, porque Ele sofreu por você durante todo o tempo na cruz. Mas você gasta a maior parte do seu tempo em futilidades e em falsos divertimentos, enganando a si mesmo. Isso é o que significa estar nas trevas. Quem está nas trevas não sabe quem é, não sabe para onde vai. Pessoas que admiram, cantam para Jesus, mas não pagam o preço em servi-lo. É isso que João está dizendo. Mas a luz pode encarnar no seu coração hoje. E pode limpar as trevas do seu coração. E talvez, para isso, Ele vai expor a malignidade mais profunda do seu ser. E talvez você vai ter que se encontrar consigo, com o velho homem. Mas eu te digo, que em Deus, na luz de Deus, você pode ter uma nova vida, andar como Ele andou. Seja como Jesus, ande como Ele, ame nas suas relações como Jesus amou, doe nas suas relações como Jesus doou. Se sacrifique como Jesus se sacrificou pelas outras pessoas. Busque a paz, porque Jesus Cristo é a paz. Seja luz nas trevas. Porque quando cada um de nós, experimentarmos a luz de Deus, andarmos como Ele andou, aí sim a cidade é iluminada. Pode acender, olha aí. Talvez a luz, você está com o olho assim. Que é isso que é a luz de Deus. A luz de Deus faz isso. A luz de Deus muda. A luz de Deus traz à tona.